Boa noite. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para Lucas, capítulo 23, e os versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Dá-me graça de pregar tua palavra, no poder do Senhor, na eficiência do Espírito Santo e na plenitude da tua própria palavra. Ela é bela. Então ajude que o texto fique bem claro perante nossos olhos, para que todos possam compreender a tremenda verdade da simplicidade da fé. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje eu estarei pregando aquilo que eu já mencionei na oração, sobre a simplicidade da fé. A fé é simples? É simples. Só que a confusão que o mundo faz em torno da fé é que cria esse barulho todo. O mundo aproveita disso, porque todo mundo diz que tem fé. Os irmãos já sabem o que está acontecendo hoje, como os aproveitadores aproveitam mesmo. É como a abutre em carniça, né? Como eles vão atrás das pessoas para arrancar as finanças das pessoas com essa falsa ideia da fé. Se os irmãos olharem, os dois ladrões estavam juntos, lembra? Quando vocês leem essa mesma história em Mateus e Marcos, nesses dois livros, essa história é contada um pouco diferente, porque não conta a conversão do outro. Ambos estavam ali. Eu posso imaginar a agonia da cruz, eles crucificados, ali também, sofrendo dores já, o povo gritando, né? E eles querendo se safar dessa situação. Querendo. Mas nota, irmãos, que de repente, por um milagre, e quando fala de milagre, eu falo com Deus, a respeito de Deus. Deus só opera por milagre. Então, queridos, não tem dúvida nenhuma. Se você perguntar por que esse homem mudou de repente, foi o milagre do Espírito Santo. Que de repente ele saiu da companhia do seu colega e tomou uma outra posição. Então, queridos, para falar sobre a simplicidade da fé, vocês que são crentes, a fé de vocês é simples. Você não precisa entrar numa escola para aprender acerca da fé que salva. Quando Deus chama, lembra? Ele opera fé. Como diz aquele hino que nós tanto cantamos aqui: no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador. O que é a fé na Bíblia, irmãos? É o homem interior ressuscitado.
Ele tem olhos lá dentro, ele tem ouvidos, e ele utiliza a boca para falar das maravilhas de Deus. Isso é milagre. De repente, aí uma irmã tem o seu vizinho, sua vizinha, que quer ouvir do Evangelho, que quer saber da graça salvadora, de como escapar do inferno. Corre para Cristo. Aquele homem foi assim, crucificado ali, preso naquela angustiante cruz, e de repente, ele deixa o lado que ele estava e começa a, vamos dizer assim, reprovar o seu colega. Vamos observar aqui, eu tenho 3 pontos para tratar hoje à noite. Primeiro eu vou mostrar para os irmãos o conceito correto que nós devemos ter a respeito da fé que os homens têm lá fora. Tá? Porque você comumente vai ouvir seu vizinho, vendo que você é crente, ele vai dizer, eu também tenho fé. Eu creio. Os demônios também creem. Lembra? Aqui, queridos irmãos, o que foi que esse moço convertido fez? Irmãos, um momento ali, eu acho que foi bem momento. Estava perto da morte deles. Tá? Mas a primeira coisa que ele fez, assim que o Espírito de Deus tocou em seu coração, abriu seus olhos, que ele pôde ver Cristo, imediatamente ele se desvinculou da incredulidade. Então os irmãos vejam o versículo 40, observe. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus? Não havia temor antes, lembra? Eles estavam querendo que o Senhor descesse da cruz. Vem, o Senhor não é o Cristo? Vem, sai da cruz e vem nos livrar também. Os dois estavam assim. O que mudou naquele homem, de repente? Não tem dúvida. Foi uma obra operante, gloriosa, inaudita do Espírito Santo na vida daquele moço. Então, queridos, veja, ele aplica a justiça como deve ser aplicada. Os irmãos perceberam? Toda fé que não está baseada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia chama de incredulidade. Se você tem algum amigo, um parente, que não é crente, não foi salvo e diz que crê em Deus, aquela fé é incredulidade. Deus não dá outro nome. A Bíblia apresenta a fé, uma fé que confessa a Cristo. E aqui o que ele fez? Observe o versículo 40. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você está morrendo. Né? Olha aí. Então ele aplica a justiça como deve ser aplicada. Quando o homem se converte, ele pune a ele mesmo. Os irmãos lembram do rei Davi, apesar de ser um crente, mas funciona como qualquer pessoa. Quando Davi soube por Natã que ele era culpado, ele tentou esconder o pecado dele. Mas assim que Natã falou para ele, você é o homem, você é o culpado, e notificou o que iria acontecer na vida dele, no reino dele. Aí o Salmo 51 entra em ação. Quando ele entra na presença de Deus e justifica Deus. Os irmãos percebem que é assim que o homem se converte. Quando ele está procurando Deus para obter dinheiro, cura, milagres, bênçãos na vida e fora, ele está promovendo sua própria justiça. Ele nunca viu sua imundície. A Bíblia diz em Isaías que a justiça do homem é trapo perante Deus. Fede, irmãos, as narinas de Deus.
E os homens hoje, eu tenho fé, eu estou pedindo, eu estou orando. Aquele moço cria. Ele falou, o Senhor não é o Cristo. Só que é uma fé incrédula, porque não tem estrutura, não tem fundamento para exercer uma fé dessa. Então vamos lá, irmãos. Em terceiro lugar, não há razão para ninguém buscar justiça da parte de Deus para si, porque ele não tem. Eu quero que o Senhor faça justiça. Eu me lembro quando faleceu de Covid o meu sobrinho, filho da minha irmã. A esposa dele com os filhos oravam, querendo que o marido e o pai voltassem para casa. Ele morreu. Ela ficou irritada com Deus. Está vendo? A fé não faz isso. A fé justifica Deus. O Senhor está certo. Eu que estou errado. Está vendo? Foi isso que esse moço falou. Você não teme a Deus? A vida foi até aqui, nossa, sem temor a Deus. Veja bem, irmãos, nossos atos provam o que nós merecemos. Então, quando eu busco a Deus querendo mostrar que eu tenho algum traje limpinho na minha vida, está tudo ruim. Está precisando tirar. Os homens escondem suas maldades numa religião. Os homens escondem a sua maldade buscando o direito deles. Aquele moço sempre foi assim. A vida foi de roubar, a vida foi de tirar o que os outros têm. A lei de Deus o condenava. E agora está ele aí, o Senhor não é o Cristo? Desce da cruz. Mas quando aquele moço se converteu, olha o que aconteceu. Nossos atos provam o que merecemos. Veja o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E agora ele diz, este nenhum mal fez. Os irmãos percebem agora que quando a incredulidade vai atrás de Deus, eles veem Deus como se Deus da Bíblia fosse igual ao homem. O Senhor é tão errado quanto eu. Está vendo? Queridos irmãos, é assim. É por isso que os homens imediatamente criam uma idolatria por alguém. Porque eles estão querendo alguém que abrace, diz para ele que ele tem direito. Você tem direito de pedir a Deus? Pode. É isso que os falsos mestres fazem. Em Jeremias 23, Deus fala com os falsos mestres. Vocês estão oferecendo ao povo uma paz que não veio de mim. Vocês estão dizendo paz para todo mundo. Paz, estende a mão. É o falso profeta. Paz, põe a mão na cabeça. É a palavra mais usada hoje, a paz. Escuta, ele diz, quando não há paz. Não há paz. Então, queridos, deixa eu tocar aqui. O que é que aquele moço diz? Este não fez mal nenhum. Então ele, naquele momento, quando os olhos dele foram abertos, que ele viu o Salvador, que ele viu o nome Jesus. Esse é o Salvador. Até aqui eu não sabia. Os irmãos percebem que a escola da graça é interessante. Ensina a pessoa mais simples na hora da conversão. Quando a pessoa se converte, ele sai da escuridão e vem para a luz. E ele enxerga quem é Jesus. A glória do Cordeiro. Esse é o Salvador. Ele veio, ele não fez mal nenhum. Ele é o justo. Então, irmãos, olha que ataque. Olha que confronto. A fé imediatamente golpeia.
A incredulidade. Não foi assim com Jó? Quando ele ouviu do que acontecera com ele, com tudo que ele tinha. A mulher foi, a mulher dele, naquele momento, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. A incredulidade via a fé. A fé imediatamente levantou e abateu. Tu és louca. Sempre a fé sabe como se portar. Eu tenho visto hoje, irmãos, boa parte do que chama crente hoje fica mudo diante do que está acontecendo na área religiosa hoje. Não sabe o que falar, parece que está tudo igual. Vamos dar as mãos, vamos. Não se mancomuna com a incredulidade. Não se dá as mãos para os ímpios. Não se tem comunhão com as trevas. Os irmãos perceberam que quando aquele moço se converteu, a conversão dele foi no momento que ele teve seus olhos abertos e imediatamente ele se afastou do colega. Foi uma separação completa. Eu estou vendo a coisa. Você não está vendo. Você vai morrer em seus pecados. Você é culpado, eu era culpado. Mas agora eu estou vendo o meu Salvador do meu lado e ele vai me salvar. Outro detalhe, irmãos. Quando você confronta com o incrédulo, ele vai falar de Jesus? Vai. A não ser que você esteja numa tribo onde nunca ninguém ouviu falar dessas coisas. Mas o nosso povo aqui, todo mundo sabe. Basicamente, todo mundo tem Bíblia. Sabe desse histórico da Bíblia. Mas note, queridos, o que acontece. A incredulidade tem dó de Jesus. Os incrédulos olham para Jesus com dó. Ele morreu, por isso que criam aquela imagem, aquela figura de Cristo com dó. Porque os deuses, os ídolos dos ímpios são todos assim. Olha o que eles fazem de Maria. Olha o rosto dela voltado assim, com dó. É esse tipo de divindade. Ele está sofrendo, ele é um pobre coitado. O ladrão que se converteu não viu assim. Ele viu Jesus. Esse é o justo. Ele era judeu. Ele compreendia o Velho Testamento. Então, imediatamente, ele lembrou. O Espírito de Deus trouxe à baila o que ele precisava saber. Está vendo o Salvador aí ao seu lado? Foi o chamado de Deus para aquela alma. Outro detalhe, queridos irmãos. A incredulidade, ele concebe salvação do ponto de vista humano. Ponto de vista humano. Salvação para o incrédulo é salvar dos problemas. Pergunta a alguém, você quer ir na igreja? Você foi naquela igreja por quê? Eu estou precisando disso, precisando daquilo, precisando disso. Fui pedir uma bênção. Ele sempre está olhando, irmãos, para que possa ser atendido em suas necessidades temporárias. Os irmãos podem olhar. Dá uma olhada na Universal. Vê como está lotado. Porque os elementos que ali estão, eles aproveitaram. Deus vai atender. E eles voltam. Há um poder satânico que faz com que essas pessoas retornem. Eles são obrigados a voltar. E eles controlam a mente e a vida dessas pessoas. Eu já lidei com pessoas da Universal. Então, queridos, a incredulidade, o que ela faz? Perverte o coração, mesmo em face da morte. Mesmo aquele moço estava perto da morte, já ia cair no abismo, e nada mudou. Muitas pessoas pensam que quando a pessoa está na hora da aflição, ele vai se converter. Não é verdade. A incredulidade mantém sob o domínio da morte. Eu já tenho falado para os irmãos que a morte tem uma ação incrível. Ela traz conforto na hora da pessoa ser jogada no inferno. Ela diz, está tudo bem, tranquilo. Então, irmãos,
O que é que nós esperamos? É que a fé é a visão correta que vê Jesus como seu Salvador. O que é que nós estamos presenciando hoje? Tem pecadores aqui em Ribeirão Preto? Não tenho visto. Não tenho visto. Eu estou orando cada dia e falo com toda firmeza para os irmãos. Estou suplicando a Deus, Deus nos dá pecadores. Está todo mundo bem, todo mundo tem seu conforto, um carro, uma moto, a comida, o emprego. Outros partem para atos terríveis de roubo, de enganar os outros. A vida está assim. Você não tem pecador. E quando isso acontece, até pastores se tornam salvador. Porque eles começam a idolatrar figuras. Eles veem nos homens o meio de receber bênção. Idolatram no coração a pessoa. A única função dos falsos profetas é falar o que Deus tem que falar, porque aí eles não vão pôr confiança no profeta. Ninguém gostava de Elias. Ninguém gostava de Jeremias. Ninguém. Porque eles pregavam o que Deus mandava pregar. Porque a glória é de Deus, não é do homem. Então, se você pregar autoajuda, o povo vai confiar que você é maravilhoso. Vão atrás de você. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, há uma busca correta da salvação dele. Agora ele deixa o colega de lado. Agora ele volve o seu rosto para o Salvador que está pendurado ali. Que maravilha, né? Quando o pecador pode olhar para Cristo. Coisa. Quando Spurgeon pregava, aqueles grandes pregadores também do passado, as almas iam a Cristo. Eles não mendigavam favores dos homens, não. Eles não queriam bênçãos terrenas. Quando Deus envia o dom do arrependimento, os pecadores vão a Cristo. Não vão atrás de culto para louvorzão, não. Não vão atrás de shows, de baterias, essas coisas, não. Eles vão querendo ouvir a verdade. Irmãos, por que sobressai aqui a palavra de Deus? Porque quando pecadores começarem a chegar, com a bênção de Deus, eles virão atrás do Salvador. Quando o Espírito de Deus abre os olhos do pecador, eles não vão ver meramente Davi, nem meramente outro pregador. Eles vão ver a glória do Cordeiro. Foi assim que João Batista fez. Quando ele viu Jesus, ele pegou os discípulos dele. Está vendo aquele homem que está vindo lá? Ele é o Cordeiro de Deus, não sou eu. Eu não sou o Salvador. Pode segui-lo. Então, queridos, ele teve uma visão correta do Salvador? Teve. Olha o texto. Volte para o versículo 42. E acrescentou. Então ele mira Jesus. Jesus. Na outra tradução, a tradução corrigida, fiel, tá? Senhor. Eu não sei, eu vou dar uma olhadinha no texto original, eu vou para saber qual a palavra que é usada. Se é o Salvador ou se é o Senhor. Mas não importa, irmãos. Se ele falou o Salvador, ele olhou e viu ali a mão poderosa do Senhor. A mão de salvar. Não era aquele braço preso na cruz com pregos, não. Era a voz do Senhor. Lembra que ele diz em Isaías? Ele diz que o braço dele não definhou. Está pronto a salvar. Ele não mudou. Nota, queridos, ele diz o quê? Ele focaliza nele.
Assim, quando buscamos socorro, não é assim? Se alguém está enfermo, ele quer ir ao médico. Ele não vai pedir assim para o médico, mostra seu diploma. Não, é o médico que chegou ali e ele quer saber, doutor, o que é que eu tenho? Por favor, estou sentindo mal. Quando o pecador vai a Cristo, ele vai em aflição, queridos. Ele vai invocando. Por isso que a linguagem da Bíblia sempre direciona o pecador ao Salvador. Não tem meio termo. Não tem, no meio do caminho tem uma igreja. No meio do caminho tem um pastor. Não tem intermediário. Não tem Maria, não tem nada. O caminho está aberto. É o caminho da cruz. Ele vê o Salvador e ele diz, é ele que pode me salvar. Isso que faz o pecador encontrar paz. Ele encontra paz ali. Achei meu Salvador. Outro detalhe, queridos irmãos. Ele tem uma necessidade pessoal. Observa o texto. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim. Eu acho isso interessante. Ele estava ali sozinho. Ele se viu só diante de Deus. Antes ele estava com um colega. Ele não falou, lembra-te de nós. Ele nem pensou na família dele, os parentes. Ele falou, estou aqui na miséria. Eu vou cair no inferno agora. Lembra-te de mim. Lembra. Que coisa. Aí está o pecador aflito. Quando Raabe foi encontrar com aqueles 3 espias, os 2 espias, ela falou basicamente a mesma coisa. Eu sei do seu Deus. Eu sei o que o Deus de Israel fez, tirando do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Todo mundo sabe dessa história. O que aconteceu tornou o nome de Deus famoso naquela região toda. E eu quero dizer que eu estou do lado de vocês. Dá-me uma certeza de que eu e minha família seremos salvos. Lembra que o Paulo falou para o carcereiro? E serás salvo tu e a tua casa. E talvez houve uma lembrança ali de Raabe. Serás salva tu e a tua casa. Que coisa. Olha, queridos, o que aconteceu mais? Aconteceu contrição. Quando eu falo, lembra-te de mim, isso é contrição. Lembra, irmãos? A contrição é quando a pessoa está sozinha, não tem ninguém por ela. Lembra-te de mim. Eu preciso de ti, Salvador. Vem me salvar. Que fantástico, irmãos. É o momento agora. Ele estava dizendo, o Senhor veio para isso. O Senhor está pendurado na cruz por mim. Era um dos eleitos de Deus, irmãos. Que estava ali abrindo a boca. Que olha, que tapa no rosto do diabo. Nos poderes das trevas. Naquele mundo vil. O Senhor, na hora da cruz, na hora do sofrer, na hora da angústia, ainda abre a boca para salvar alguém. O que é que aconteceu mais? Quando ele diz, lembra-te de mim, foi um reconhecimento do seu pecado. Quando ele diz, lembra-te de mim, ele está dizendo, não tem ninguém por mim. Eu não mereço. Eu não tenho Salvador. Minha mão não pode me salvar. Eu não posso escapar do inferno. Não. Lembra-te de mim. Os irmãos lembram de Isaías? Que quando viu a glória do Senhor no templo, ele falou, ai de mim, estou perdido. Quando os homens começam a ver seus pecados, eles vão a Cristo. Vamos lá. Outro detalhe. Ele reconheceu o seu destino. Eu estou indo para o inferno. Se ele pediu socorro, se ele falou do paraíso, olha que teologia, irmãos. Naquele momento, o homem teve um entendimento da teologia bíblica, da salvação, do inferno, do paraíso celestial, desse Salvador poderoso.
Ele viu em Jesus tudo o que ele precisava. Quem vai perdoar meus pecados? Ele reconheceu também seu merecimento. Eu nada mereço, nada. Mas o Senhor lembra de mim. Que coisa. Olha que isso é o pecador, irmãos. Está vendo isso hoje? Não. Você encontra pecadores assim? Dignos, reconhecendo a dignidade que eles têm do inferno. Não encontra. Mas aquele moço encontrou essa convicção dada pelo Espírito Santo. Ó, queridos, quando o Evangelho penetra, quando a verdade vem, quando a glória de Deus brilha no coração, o homem vê a hediondez dos seus pecados. Ele vê toda a sua miséria perante seus olhos. O que eu vou fazer? Eu não posso ir para o céu. É o Senhor que tem que me levar. Lembra-te de mim. Outro detalhe, irmãos. Ele teve uma consciência da misericórdia de Deus. Deus age com os homens. Na base de quê? Misericórdia. O Deus da Bíblia é diferente do Deus do anticristo. O diabo, que está operando neste mundo aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, em todo lugar, passando a mão na cabeça do povo e dizendo que o povo não merece, que Deus é obrigado a fazer coisa com ele, abençoá-lo. Nota, irmãos, isso é o trabalho sutil do diabo. Os homens merecem o inferno, merecem o lago de fogo. A lei aponta para eles, chamando-os de maldito. Eu era assim. Então, se não houver misericórdia, o que vai acontecer? Se aquele moço não viu, não pôde ver um Salvador para estender sua voz e livrá-lo da condenação, ele estaria perdido. Que ação gloriosa! Aquele Senhor misericordioso veio do céu, atravessou este vale aqui, cheio de compaixão, cheio de ternura. Não estava ali gritando com eles, nervoso não. Não estava ali dizendo, estou sofrendo agora, deixa-me quieto até eu morrer. Não, ali estava o evangelista, o Senhor. Ali estava um coração generoso do Senhor, pronto para dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, seria terrível para ele pedir para Cristo fazer justiça. Seria terrível. Quem pede misericórdia não pede justiça. Está vendo? Eu mereço. Eu sou bom. Eu frequentei uma igreja. Eu sou daquele. Já dei coisas para os outros. Eu não tenho tanto pecado quanto os outros. Então você está requerendo justiça. Você não está indo pedir misericórdia. Quando o homem vê que ele é, ele se desmancha. Ele arranca a capa de justiça dele e joga fora. Tudo podre perante Deus. E quando ele pede misericórdia, a misericórdia vem, abraça e cobre com justiça. Olha a maravilha, irmãos. Quando o homem joga fora a sua justiça, quando o homem diz, eu sou um trapo, eu sou nojento perante o Senhor, o Senhor vem e purifica. Olha que trabalho assim, rápido. Purifica o pecador e reveste da justiça. Agora, tu estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha. E ele tem, então, uma esperança de vida eterna. Que fantástico. Ele ia morrer. Ele não estava pretendendo mais voltar. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir com o Senhor. O Senhor vai me levar. Olha, queridos. Saiu da cruz um homem carregado de pecado e entrou no céu como um santo. Impressionante. Saiu um homem podre no pecado. E ele entrou no paraíso completamente limpo. Olha o que Deus faz. É assim que Deus opera salvação. Aquele homem ali
Não importa quantos pecados ele teve. Não importa. É tudo imundície. Mas quando ele vem a Cristo, tudo aquilo é tirado. Todo aquele nojo de Deus por aquilo é tirado. A misericórdia vem e abraça. Lembra que Jesus chegou e tocou no leproso e curou aquele leproso? Ali está uma prova de quanto Deus abraça o pecador. E ele não é contaminado. Ele é Deus. Ele é sempre puro. A santidade da salvação purifica o pecador sem ofender Deus. Que maravilha! Aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca conheceu, veio aqui para ser nossa justiça, para nos apresentar retos diante de Deus. Que fantástico! Esta é a obra da salvação. Agora, para a parte final, irmãos, a firme e segura recompensa da fé. Olha o que diz. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro nós temos que tirar aqui, irmãos, aquele embaraço que as testemunhas de Jeová colocaram nesse versículo. Para mudar, para seguir o padrão do ensino deles, eles colocaram aqui uma vírgula. Em verdade te digo hoje. Colocaram vírgula no hoje. Mas a Bíblia não está falando isso. Jesus está mostrando a promessa dele. Em verdade te digo que não amanhã, não daqui a um ano, você não vai morrer e esperar. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então tem algumas lições aqui para dar o encerramento dessa mensagem. Primeiro, é que a fé simples encontra com a graça. Esse encontro, irmãos, é maravilhoso. Quando o pecador é atraído, a graça vem de encontro. Quando o pecador não é atraído, ele diz que tem fé, ele fica como um avião sem pouso. Ele não sabe, até acabar o combustível do avião da fé dele. É impossível alguém crer em Jesus sem ter esse encontro. Jesus é a própria graça. Ele é maravilhoso. Ele é formoso. Ele é lindo, Jesus. Tem toda a graciosidade nele. Toda a ternura nele. Ele é o resplendor da glória. Então, encontrar com Cristo, irmãos, que obra maravilhosa. Você está encontrando a fé que o Espírito de Deus brotou em seu coração, encontra com o Salvador. Olha que encontro maravilhoso. Não foi assim com o Zaqueu? Quando Jesus chamou Zaqueu, ele estava dizendo: eu vim atrás de você. Você é um dos escolhidos meus. Eu vim para morrer em seu lugar. Ele entrou na casa de Zaqueu e houve aquele encontro maravilhoso. Zaqueu se converteu, Jesus saiu e aquele homem que era um estardalhaço no pecado, estava ali um novo homem com nova visão de vida. De agora em diante, serei assim. Que maravilha. Segundo lugar, ele vê Cristo. Não estou falando da beleza física. Jesus, eu já falei para os irmãos, Jesus não tinha beleza externa. A beleza de Cristo está na glória de um Salvador com todos os recursos para salvar. Não falta nada em Cristo para salvar. Tudo que ele precisava para dar salvação aos eleitos, Cristo traz consigo. Eu me lembro quando eu era pequeno, naquele tempo, os médicos iam com aquela pastinha dele para atender um doente, né, um enfermo. E levava consigo o que precisava. Quando o pecador vai a Cristo, Cristo traz consigo todos os elementos da salvação, todos. Justiça, perdão, purificação, redenção,
preço pago, tudo está ali, filiação. Vem, meu filho, eu vim ao mundo por você. Esse é o amor que arde no céu, que queima na glória. O inferno tem fogo lá embaixo? Tem, esperando os ímpios. Mas lá no céu tem um fogo do amor que nunca se apaga. Outro detalhe, irmãos. Os olhos do Senhor pousam sobre um Salvador, sobre um pecador. Digo, olha que maravilha. Irmãos, naquele momento de dor, Cristo está cumprindo mais um propósito. O Pai lhe entregou todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o Pai lhe entregou ali na cruz um pecador que se converteu. E ele foi a Cristo. Ele não lançarei fora. Ele não falou, olha, você fez coisa errada. Volta e confessa. Não. Hoje, ele nem mencionou os pecados dele. Nas palavras de Cristo, já estava tudo pronto para atender um pecador, purificar o pecador, aceitar o pecador, justificar o pecador e recebê-lo no céu. Outro detalhe. Os irmãos estão percebendo que o ministério dele é salvar? Ele veio para isso. Ele não veio para outra coisa. Jesus não veio para fazer o que esses elementos estão fazendo, dizendo que ele veio para dar isso, daquilo, da felicidade banal, miserável deste mundo. Não. Ele veio para salvar perdidos e levá-los para o céu. Foi assim que ele fez com aquele ladrão. Foi assim que ele fez com todos os eleitos que já foram salvos e já morreram. E é assim que ele faz conosco. Ele nos salvou e um dia nos chamará para si. Outro detalhe, presta atenção no texto. Ele dá a sua assinatura. Os irmãos estão olhando aí? Qual a assinatura dele? Ele diz, em verdade. Os irmãos vão perceber, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui. A palavra em verdade é a palavra amém. Ele está confirmando. É interessante. Em Mateus, Marcos e Lucas, ele fala só uma vez. Em João, ele fala 2 vezes. Em verdade vos digo. Aqui ele fala só ele. Nem precisou da assinatura do Pai. Ele mesmo assinou. Em verdade te digo. Ele está dizendo o quê? Eu não minto. Lembra quando ele chegou para a igreja de Laodiceia? Eu sou o amém. Eu sou a verdade. Eu não minto. Pode ter certeza. Que coisa. Outro detalhe, irmãos. Nós estamos tão acostumados com a infidelidade dos homens. Hoje, né? Homens fazem promessa e depois falham. Olha as falhas no casamento. Quando homens abandonam suas esposas. Mulheres abandonam seus maridos. Então criou na nossa sociedade um ambiente de perversidade. E a ideia que tem de Deus é a ideia que eles têm dos homens também. Eu não posso confiar em ninguém, como vou confiar na Bíblia? Nesse Deus. Se não for o trabalho do Espírito Santo, não adianta. Outro detalhe. Cristo aponta sua vitória contra a morte. Olha o texto. Hoje estarás. Irmãos, não tem poder nenhum. Não tem dinheiro, não tem padre, não tem papa, não tem pastor, não tem religião nenhuma que possa livrar qualquer pessoa do inferno. Não tem. O homem no pecado pode ser a melhor pessoa. Morreu sem salvação, sem o chamado da graça, o inferno abocanha na hora. Suas mandíbulas estão abertas lá. O homem cai no inferno. Olha, aqui está o Senhor dizendo, eu venci o inferno. Lembra que ele fala em Mateus?
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, contra ninguém. Ele diz: venci, quebrei o poder do inferno, quebrei o poder da morte, ela não tocará em você. Eu pegarei, está na minha mão, na mão do meu Pai. Outro detalhe, não há relutância. Ele não ficou, espera um pouquinho, deixa eu resolver esse problema. Não, Cristo foi direto. Tá? Ele foi bem na assertiva dele. Hoje tu estarás comigo. Ele venceu todos os inimigos. Toda ânsia do diabo para me empurrar no abismo. Toda ânsia do inferno para me receber. Toda ânsia da morte para me pegar. Ele venceu tudo na cruz. Por mim, um pecador. Por você, querido irmão. E encerrando então, olha o parte final. Cristo define o lugar certo no paraíso. Que maravilha. Olha, queridos, eu vejo como o mundo está querendo fazer do mundo um paraíso. Isso está acontecendo em nossos dias. A proposta do diabo sempre foi fazer do mundo um paraíso. Mas não tem jeito, irmãos. Onde o pecado entrou, a morte está ali atrás. Como é que você pode fazer um paraíso com a presença da morte? Outro detalhe, queridos irmãos, é tudo temporário, tudo do momento. Para o homem, a comida, festa, passeio, dinheiro, paixões, carnaval, tudo isso. É o paraíso. Estão sempre dizendo tão alegre, festivos. Mas tudo passa, tudo é do momento. Um outro detalhe, queridos, a morte está para emudecer. Dá uma olhada em Ribeirão Preto. Dá uma olhada no povo no centro da cidade. Olha a correria que vai ter amanhã. Perceba, homens saindo com o carro para o trabalho, todo mundo pegando ônibus e tal e tal. Vai resultar isso em quê? No cemitério. Vai lá no cemitério, Bom Pastor, e você vê com toda a correria, vai tudo para lá. Os irmãos lembram de Babilônia? Babilônia foi uma das construções mais empolgantes daquele tempo. Lá tinha o famoso jardim suspenso da Babilônia. Foi tudo Nabucodonosor que trabalhou para fazer a coisa mais linda. Mas quando vocês abrem o livro de Jeremias, no capítulo 51, é o maior capítulo do livro. Ele está falando ali. Deus está falando o quê? Tudo o que eles fizeram, tudo que a Babilônia construiu, foi para o fogo. Vai ser tudo destruído. E as ruínas de Babilônia estão lá. Ninguém vai reedificar mais. Está vendo? Onde está o paraíso? Paraíso com morte? Paraíso com dor? Paraíso com inveja, com mentira, com fraude, com engano? Não. O paraíso celestial. Ali não há dor, ali não há tristeza, a morte não entra, o diabo não entra. Nada de mentiras, nada, nada. A descrição está em Apocalipse. Só entrarão os que têm seu nome escrito no livro da vida. E talvez nesta mensagem tenha algum pecador que queira se converter. Uma fé simples. Quando é obra do Espírito Santo, ninguém interpela, ninguém atrapalha. O pecador vem. Vem a Cristo. Cristo te salva, o hino que nós cantamos hoje. Cristo te salva, vem sem demora a Jesus Redentor. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Que os crentes, diante dessa verdade, possam se entregar, viver para Cristo, viver na alegria desta salvação, cada momento. Estou indo para o céu, vou escapar do inferno, eu vou entrar na glória, para viver com Cristo e com meus irmãos, a família de Deus, para sempre.